Essa é uma aula para quem está iniciando no ramo da refrigeração e da climatização. Então, o primeiro ponto a ser falado é como o circuito de refrigeração ou como o ciclo de refrigeração ele é chamado, normalmente. Então, você pode ver em algum livro, em alguma apostila, em algum artigo, em alguma revista, você pode ver o nome de ciclo frigorífico, circuito frigorígeno, só circuito de refrigeração, circuito de refrigeração por compressão de vapor, o que é muito utilizado na engenharia, e também ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Então, tudo isso, todos esses termos, eles significam a mesma coisa, significam o mesmo ciclo. Tá? Então, quando a gente fala em ciclo ou circuito, significa falar de um circuito fechado. Se é um circuito fechado, é um circuito estanque. E o que é um circuito estanque? É um circuito que não vaza, que não tem vazamento. Então, um circuito, ele é um ciclo repetitivo, e esse circuito frigorífico ou esse ciclo de refrigeração, ele normalmente é definido por 4 componentes básicos. O que é um componente básico? É um componente indispensável. Porém, eu atualizaria essa definição falando que nós temos 5 componentes básicos. O coração do sistema, que circula o gás, o fluido, que é o compressor. 2 trocadores de calor, um que se chama condensador e o outro que se chama evaporador. Depois a gente vai comentar que ele deveria se chamar vaporizador, porque a mudança de estado físico, a mudança de fase que ocorre aqui dentro não é a evaporação, e sim a vaporização. Porém, já é um vício de linguagem, e aí chamam esse trocador de calor de evaporador. E o outro, quarto, é o dispositivo de expansão, o redutor de pressão. Então seriam 4 mecânicos mais o gás, o fluido refrigerante. Esses estados físicos que estão aqui, vapor, líquido, e essa mistura aqui, líquido e vapor, esses estados físicos são do gás, do fluido refrigerante. Então é muito comum também, outro erro, falar em estado físico gasoso, porque a palavra gasoso vem de gás, mas o gás, dentro desse circuito, o gás, parte do circuito ele está a vapor, parte do circuito ele está no estado físico líquido e parte do circuito ele está líquido e vapor. Ele está na mistura. Ok? Então, voltando, é um circuito fechado. Essas setas aqui indicam o sentido de circulação desse gás, desse fluido refrigerante. Então, são 5 componentes básicos. Componentes básicos. O que eu vier adicionar, além desses 5 componentes básicos, são acessórios. Então, um filtro, por exemplo. Um filtro é um acessório. Sem o filtro, o circuito funciona. Não estou dizendo que vai funcionar com alguma proteção ou com uma performance pior. Funciona. Sem o compressor não funciona, sem o condensador não funciona, sem o dispositivo de expansão não funciona, sem o evaporador não funciona, sem o fluido, sem o gás adequado e na quantidade adequada também não funciona. Então são 5 componentes básicos. E o sentido é sempre esse: do compressor para o condensador, do condensador para o dispositivo de expansão, do dispositivo de expansão para o evaporador e do evaporador para o compressor. E aí é muito comum no setor de refrigeração e climatização, a gente vai ver também que são
duas áreas distintas. Uma coisa é a área de refrigeração, outra coisa é a área de condicionamento de ar, ou pode ser chamada da área de climatização. Outro vício de linguagem é chamar essa área da área de ar-condicionado. Não se esqueçam que ar-condicionado é o ar que sofreu condições impostas por um equipamento. O nome do equipamento é condicionador de ar. Tem até uma brincadeira que eu faço, não tem o condicionador de cabelo? Então o cabelo é o cabelo condicionado. Então o ar condicionado é o ar que a gente respira. Ar condicionado não é o equipamento. O equipamento é um condicionador de ar. Então todo o ar interno, seja de um condicionador de ar para conforto, seja um ar interno de uma câmara fria ou câmara frigorífica, o equipamento mecânico que tem esse circuito não deixa de ser um condicionador de ar, que vai impor condições ao ar-condicionado. Então, o ar-condicionado sofre várias condições impostas pelo equipamento. Por exemplo, uma das condições impostas, mudança de velocidade. Outra condição imposta ao ar-condicionado pelo condicionador de ar, redução de temperatura ou elevação de temperatura. Outra condição imposta, filtragem. E por aí vai. Então, são várias condições que são impostas ao ar-condicionado. Desumidificação, outra que eu acabei de lembrar. Certo? Então, são duas áreas, a área de refrigeração e a área de climatização. Ou pode chamar essa área de climatização também da área de condicionamento de ar. É um vício de linguagem falar refrigeração e ar-condicionado, como ar-condicionado sendo uma área, um setor, um segmento. Muito bem, então seja um equipamento da área de refrigeração, como um freezer, como uma câmara frigorífica, seja um equipamento da área de condicionamento de ar, como um condicionador de ar do tipo janela, ou um condicionador de ar com sistema separado, em inglês split system. Esses equipamentos, essas duas áreas, possuem ciclos idênticos em relação ao seu funcionamento. Então, o circuito de refrigeração por compressão de vapor de um freezer tem esses componentes. O circuito de refrigeração por compressão de vapor de um split tem esses componentes. Agora, as funções são as mesmas. As funções de um compressor num circuito de um freezer são as mesmas funções de um compressor num circuito de um split, num circuito de um chiller, por aí vai. As funções dos trocadores de calor, condensador e evaporador, as funções são as mesmas. As funções do redutor de pressão, que a gente chama de dispositivo de expansão, são as mesmas. Tem vários tipos desses dispositivos de expansão. As funções são as mesmas. Agora, os fluidos refrigerantes podem ser os mesmos ou não. As temperaturas e pressões de trabalho são diferentes e por aí vai. E quando a gente fala em trocadores de calor, a gente vai falar também que cada trocador de calor vai ter uma temperatura de mudança de fase. Cada mudança de fase recebe um nome. Qual é a mudança de fase? Quando eu falo mudança de fase, entende-se também como mudança de estado físico. Por exemplo, quando muda de estado físico de vapor para líquido, mudou de vapor para líquido. Essa mudança de estado físico se chama liquefação ou condensação. Quando muda de líquido para vapor, essa mudança de estado físico se chama vaporização ou evaporação. Bom, então, só recapitulando, refrigeração é uma área, ar-condicionado, que é muito comum ficar falando como uma área, né? É um vício de linguagem que a gente carrega. Da mesma forma como eu falei que é um vício de linguagem no sentido de chamar o trocador de calor de evaporador ao invés de vaporizador. Enfim, então a área de ar-condicionado nós podemos chamar ela de área de condicionamento de ar. Então uma coisa é um equipamento da área de refrigeração, um freezer, um refrigerador, que a gente chama popularmente de geladeira, bebedouros, câmaras frigoríficas ou câmaras frias.
E existem os condicionadores de ar. Os condicionadores de ar são equipamentos da área de condicionamento de ar e não da área de refrigeração. E tem um equipamento que posteriormente eu vou postar mais aulas especificamente falando de alguns desses equipamentos, dos equipamentos da área de, entre aspas, refrigeração doméstica, refrigeração comercial, refrigeração industrial e sistema de água gelada. Então tem um equipamento que ele fica nesse meio termo. Por exemplo, por quê? Tem um equipamento que se chama chiller, que ficou também um termo popularizado, porque o chiller vem de resfriador em inglês. Então pode ser um resfriador de água ou um resfriador de um outro fluido, como um etileno glicol. Então você pode ter um chiller resfriando etileno glicol a temperaturas abaixo de zero. Então esse chiller, ele é um chiller de refrigeração. Se é um chiller resfriando água para resfriar depois o ar condicionado, então ele é um chiller da área de condicionamento de ar. Então, uma geladeira, um refrigerador, é um equipamento da área de refrigeração. Um bebedouro, por exemplo, aqui são alguns exemplos. Uma câmara fria ou câmara frigorífica, um equipamento da área de refrigeração. E aí nós temos os equipamentos da área de condicionamento de ar. Como eu falei no início, você tem um equipamento que teve um sistema separado, foi um conceito lá na criação do split, porque o split ele foi derivado do condicionador de ar de janela, né? Foi separado, então por isso o conceito de split system. E aqui relembrando o que eu falei, vaporização e evaporação é quando o fluido muda de líquido para vapor. E condensação e liquefação é quando o fluido muda de vapor para líquido. Condensação e liquefação, eles são termos assim análogos, né? São mudanças de estados físicos que você pode usar um termo ou outro. Já aqui, a vaporização, apesar do estado físico inicial e final da vaporização e evaporação serem os mesmos, a vaporização ela é diferente da evaporação. Então, a vaporização ela é mais rápida do que a evaporação. Então, a evaporação é mais um fenômeno natural, ocorre nos lagos, nos rios. E, como eu disse, né, infelizmente, o trocador de calor, ao invés de se chamar vaporizador, porque o que acontece com o gás aqui dentro desse circuito, o que acontece com ele é a vaporização, né? Então, eu brinco sempre que não chamo ele de vaporizador, chamo esse trocador de calor de evaporador. Então, finalizando, quando o fluido, usando aqui a água como exemplo, quando o fluido ele está no estado líquido e recebe energia térmica, se vaporiza. Para que o vapor volte ao estado líquido, esse vapor ele tem que perder energia térmica. Então, todo vapor, quando ele é, entre aspas, resfriado, ele se condensa novamente. Então, isso acontece com o gás refrigerante, com o fluido refrigerante. Com qual gás? Com qual fluido? Com todos os fluidos refrigerantes comercialmente utilizados atualmente. Tá? Então, o processo de vaporização, o processo de condensação, são as duas mudanças de estados físicos que acontecem dentro do circuito de refrigeração por compressão de vapor. Essas mudanças acontecem tanto com qualquer gás da família dos CFCs, qualquer gás da família dos HCFCs, qualquer gás da família dos HFCs, qualquer gás natural e qualquer gás dos atuais fluidos da família dos HFOs. Então, só aproveitando essa figura e a gente relembrando, né, que há alguns anos nós tínhamos os CFCs, né, o mais conhecido, né, fluido CFC era o R12,
utilizado em refrigeração doméstica, geladeiras, freezers, algumas câmaras frias, condicionador de ar veicular. E o HCFC mais conhecido foi o R22, utilizado em condicionadores de ar, condicionador de ar de janela, algumas centrais, splits, splitões. Ainda tem muito equipamento, né, atualmente com o HCFC R22. Os HFCs, o mais conhecido é o R134A, né, A minúsculo, mas também tem outros muito utilizados, o 404A maiúsculo, 410, então são os HFCs. Né? Recapitulando, fluido CFC à base de cloro, flúor e carbono, HFC, fluido à base de hidrogênio, flúor e carbono, e em 1987 teve o tal protocolo de Montreal que debateu as substâncias que destroem a camada de ozônio. Então, inicialmente era o cloro liberado na atmosfera, que quebrava lá a ligação do ozônio, e aí teve toda uma reengenharia para poder modificar os sistemas para um novo grupo de fluidos. Então, no lugar do cloro, coloca-se o hidrogênio, e aí vieram os HFCs. E hoje, para vocês terem ideia, né, atualmente nós temos os HFOs, tá? Que é como se fosse um HFCC, como se fosse um HFCC, né, que tem uma ligação dupla aqui do carbono, ele é mais instável e passa menos tempo na atmosfera. Bom, qualquer fluido refrigerante dentro do circuito, no trocador de calor que a gente chama de condensador, ele vai estar entrando no estado físico vapor e se condensando, saindo no estado físico líquido. No trocador de calor que a gente chama de evaporador, o fluido, vai estar entrando boa parte no estado físico líquido e saindo no estado físico vapor, né? Se vaporizando ou, como queiram dizer, se evaporando. Então, essas mudanças de estados físicos, a gente relembra aqui um desenho clássico de um circuito de refrigeração por compressão de vapor, com os dois trocadores de calor, em formato de, parece uma cobrinha, né? Então, em formato de serpente. Por isso aqui chamam o trocador de calor também de serpentina. Então nós temos aqui a serpentina do evaporador, nós temos aqui a serpentina do condensador, ou seja, o trocador de calor que se chama evaporador, o trocador de calor que se chama condensador. E essas setas aqui, né, o sentido de circulação do gás, do fluido refrigerante. Aí, relembrando, nós temos 4 componentes mecânicos mais o gás, 5 componentes básicos. Se nós temos 4 componentes, vamos aproveitar também e falar as linhas, os tubos que interligam os componentes. Então, se nós temos 4 componentes, nós teríamos 4 linhas. Como assim? Por exemplo, nós temos a linha que liga o evaporador ao compressor. Nós temos a linha que liga o compressor ao condensador. Nós temos a linha que liga o condensador ao dispositivo de expansão. Porém, não tem essa quarta linha que liga o dispositivo de expansão ao evaporador. Por quê? Porque imediatamente, logo após a saída do dispositivo de expansão, já é a entrada do evaporador. Então, apesar de nós termos 4 componentes, não temos 4 linhas, temos apenas 3. E que nome recebem essas linhas? A linha de sucção é a linha que liga o evaporador ao compressor. A linha de descarga é a linha que liga o compressor ao condensador. E a linha de líquido liga o condensador ao dispositivo de expansão. Muito bem.
É muito comum, para começar a explicar o funcionamento básico do circuito, para quem está iniciando os estudos aí no segmento da refrigeração e da climatização, é muito comum usar como ponto de partida o compressor e utilizar a seguinte explicação: líquido não se comprime, líquido é incompressível. Então, o compressor precisa reduzir o volume, comprimir o fluido no estado vapor. Aí, o ponto de partida normalmente é esse. Então, o fluido ele é succionado na fase de vapor pelo compressor. O compressor adiciona energia térmica, adiciona trabalho. O fluido eleva a pressão e eleva a temperatura. Então, o fluido refrigerante, o gás, ele entra no estado físico vapor e sai no estado físico vapor. Saindo no estado físico vapor, a alta pressão e a alta temperatura entra nesse trocador de calor. Do lado de fora desses tubos aqui, pode ter o ar externo, pode ter a água passando. Então, esse fluido refrigerante aqui, ele vai ceder energia. Essas setinhas aqui saindo simbolizam a saída da energia térmica, que também, como eu já comentei, é muito comum falar equivocadamente que está saindo o calor. Então, calor não é nada que entra, não é nada que sai. Calor é um processo. O que entra e sai é energia térmica. Então, o fluido na fase de vapor cede energia e aí vai começando a se condensar, cada vez mais se condensando, até que se transforma totalmente em líquido na saída do condensador. Entra no dispositivo de expansão e passa por uma restrição muito brusca de diâmetro. Não importa o tipo do dispositivo de expansão, do mais simples ao mais complexo em relação ao funcionamento. O princípio básico é fazer uma redução brusca de pressão. Porém, na termodinâmica há como se fosse um pedágio, há um preço a pagar. Porque mesmo que esse líquido aqui esteja chegando com a tubulação 100% preenchida da fase, né, na fase líquida, quando esse líquido começa a passar por esse espaço bem reduzido, moléculas do próprio fluido refrigerante se atritam com elas mesmas. Então as moléculas começam a produzir uma rápida vaporização aqui devido ao atrito por passar por esse espaço aqui tão reduzido, que vai provocar a queda de pressão. Então, o que foi que eu acabei de dizer? O fluido entra 100% líquido, só que não sai 100% líquido do dispositivo de expansão. Inicialmente, vamos entender que, em média, teoricamente, 25% desse líquido que chega aqui se vaporiza no dispositivo de expansão. Então, na saída do dispositivo de expansão, a gente tem cerca de 75% de líquido e 20% de vapor. Então, na entrada do evaporador, nunca é 100% líquido. Na prática, na realidade, isso não acontece de entrar 100% líquido. Ok? Boa parte é líquido, claro. E quem vai retirar essas setinhas aqui simbolizam a absorção de energia. Então, vamos lá. Nós temos uma geladeira. O evaporador, popularmente lá chamado de congelador, está dentro daquele ambiente fechado. Então, essa energia térmica aqui está vindo do ar que veio dos alimentos, de tudo que está ali dentro da geladeira. Como está com temperatura maior do que esse líquido, e esse líquido, por que ele está com a temperatura baixa? Porque a pressão, logo após o dispositivo de expansão, foi forçada a baixar. A força mesmo. Então, essa pressão aqui ficou baixíssima, a temperatura também fica muito baixa. A depender do circuito, fica com temperaturas abaixo de zero, se for um sistema de refrigeração. Se for um sistema de climatização, se for um condicionador de ar, não importa o fluido refrigerante. A temperatura de vaporização, né, de evaporação,
é em torno de 4, 5 graus Celsius positivo, se for um condicionador de ar. Não importa a marca, se é Carrier, se é Hitachi, se é Trane, se é de 6.000 BTU por hora, se é de 12.000 BTU por hora, se é de 18, de 48, de 60.000 BTU por hora, não importa. Se é com R22, se é com R410, não importa. Se é um condicionador de ar, o fluido ele vai evaporar aqui em torno de 4 ou 5 graus positivo. Se for um sistema de refrigeração, se for uma câmara frigorífica, por exemplo, aí ela pode ser uma câmara de resfriados ou pode ser uma câmara de congelados. Se for uma câmara de congelados, a temperatura de evaporação aqui pode ser menos 25 graus Celsius, menos 30 graus Celsius, depende do projeto. Mas enfim, então o ar aqui sempre vai estar com temperatura mais baixa do que a temperatura de evaporação. Então vai ceder energia térmica e aí aquela entrada de fluido líquido, em torno de 75%, vai absorver energia e vai se vaporizar, e vai se evaporar. Então, vai sair vapor, tem que ser vapor, porque o compressor não comprime líquido, vai sair vapor, succionado, comprimido, e aí o ciclo continuamente, simultaneamente acontecendo sucção, compressão, simultaneamente acontecendo condensação e vaporização, simultaneamente acontecendo redução brusca de pressão no dispositivo de expansão. Então, assim é o funcionamento básico de um circuito de refrigeração por compressão de vapor. Aqui praticamente o mesmo circuito, é só uma outra ilustração, né, para mostrar aqui saída do compressor, linha de descarga, entrada do condensador. Então o fluido entra a vapor, vai liberando energia térmica, se condensando, até que se condensa totalmente, passa pelo redutor de pressão, que a gente chama de dispositivo de expansão. Alguns profissionais falam que há redução de temperatura porque o termo expansão é só porque o fluido ele está num diâmetro bem reduzido e vai para um diâmetro maior que é a entrada do evaporador. Então há a expansão, o preenchimento do espaço. Expansão não tem relação com mudança de temperatura. Tá? Então por isso que o termo de dispositivo de expansão. Então o fluido ele atravessa o dispositivo de expansão. Dentro do dispositivo de expansão, parte dele se vaporiza. E aí entra em torno de 75% de líquido, absorve energia térmica, entre aspas, absorve calor, se transforma em vapor e aí é succionado novamente pelo compressor. Todo fluido refrigerante tem um diagrama para se estudar ele mais detalhadamente. Depois eu vou postar uma aula exclusiva sobre isso, tá? Aí depois vocês acompanham aí que eu explico com mais detalhes. É muito comum na engenharia usar o diagrama pressão versus entalpia. Também pode-se utilizar o gráfico temperatura versus entropia. Mas nesse gráfico aqui, a gente entende o funcionamento melhor do ciclo, as propriedades termodinâmicas do fluido. Ok? Então, cada fluido refrigerante tem o seu gráfico de Mollier específico. Esse daqui, por exemplo, o R22. E aí tem todas as linhas, né? As linhas de pressão, as linhas de entalpia, as linhas de temperatura, o título, aquilo que eu falei, quando no evaporador entra 75% de vapor, 75% de líquido e 25% de vapor, ali é o título de cada estado físico. Né? Volume específico, entropia, é a elevação da entropia que acontece dentro do dispositivo de expansão. Por isso que o fluido não consegue sair 100% líquido do dispositivo de expansão, apesar de ter entrado 100% líquido.
Tá? Aqui o gráfico do HFO, né? 1234YF, que hoje está sendo o fluido, já vamos dizer assim, entre aspas, substituto do R134A em condicionadores de ar veiculares. E a gente sempre falou de R alguma coisa, R22, R134A minúsculo. Existe um normativo que R de refrigerante em qualquer lugar do mundo, e aí o primeiro dígito é o número de moléculas de alguma coisa, menos um ou mais um, o segundo dígito, o número de moléculas, e por aí vai, para poder o fluido refrigerante. Se o A é minúsculo, é porque já existe um outro. Se o A é maiúsculo, é porque já existe um outro fluido refrigerante com a mesma terminologia. E aí o primeiro usa A minúsculo, o segundo usa A maiúsculo. Então tem uma regra para poder, se é YF também, tá? Então podem pesquisar como os fluidos refrigerantes são batizados, né? Recebem os seus nomes. E como a gente falou em temperaturas de evaporação e condensação, cada fluido vai ter a sua temperatura de evaporação e temperatura de condensação. Tá? Depois, numa outra aula também, eu explico com mais detalhes. Aqui é só um exemplo. Hoje você já tem vários aplicativos, baixa no celular. Aqui é só um exemplo, comparando, por exemplo, o 410A com o R22. Se a temperatura de condensação for 40, para vocês terem uma ideia, se a temperatura de condensação for 40, com o R410A, a pressão de descarga do compressor tem que ser 340. Se for mantendo a temperatura de condensação 40 para o R22, a pressão já é menor, já cai para 210. Então, pressões diferentes para a mesma temperatura de condensação. No caso do evaporador, aqui um condicionador de ar, né? Temperatura de mudança de fase em torno de 5 graus Celsius positivo. Se o sistema for com 410A, a pressão de sucção é 125 psi. O G significa que é manométrica, PSA, pressão absoluta. Não se esqueçam que a pressão absoluta é a manométrica mais a atmosférica. Então, a atmosférica é em torno de 15 psi, 14,7. Então, toda vez que tem um Gzinho, né, de gauge, é manômetro, é pressão registrada em manômetro. Então, se for o tradicional R22, a sucção em torno de 74 psi, tá? Para a mesma temperatura de 5 graus Celsius. Então, tem que tomar muito cuidado com essas questões de temperatura de condensação e evaporação. Eu vou também depois fazer outra videoaula, porque hoje é basicamente para quem está começando aí a entender o circuito de refrigeração. Eu falei um pouco do funcionamento do circuito e estou dando essas dicas que a pessoa pode pesquisar, ou mais para frente eu coloco outras videoaulas, né? Então, aproveitando, para vocês terem uma ideia, se for um condensador a ar, ou seja, o fluido refrigerante vai rejeitar energia térmica, vai rejeitar, entre aspas, calor para o ar. Então, quem vai receber essa energia é o ar. Então, o ar tem que estar com temperatura mais baixa. Mais baixa do que quem? Do que a temperatura de condensação. Então, se você está numa região que a temperatura do ar está próxima a 40 graus Celsius, não vai ter condensação. Então, a temperatura de condensação tem que subir mais, ou seja, as pressões têm que serem maiores, porque se o ar lá fora está com 38, 39, 40 graus Celsius, a pressão para ter a temperatura de condensação tem que ser superior a essas aqui. Por exemplo, se for com R22 no sistema e o sistema tenha 210 psi na descarga, o fluido ele vai condensar a 40. Mas se o ar lá fora estiver próximo a 40, não vai, entre aspas, trocar calor. Então a pressão tem que subir mais. Se for para 45 graus Celsius de condensação, então a pressão já vai aqui para quase 240. Certo? Então a pressão já vai subir mais, para poder a temperatura de condensação subir também.
Como eu falei, né, tem aplicativos para você encontrar as temperaturas de evaporação, né, vaporização, e as temperaturas de condensação através da pressão e vice-versa. Bom, o circuito ele tem esse funcionamento clássico, né, como nós já vimos, linha de descarga, fluido na fase vapor para o condensador. O condensador pode perder, entre aspas, calor para o ar ou para a água. Depois eu vou colocar também outra videoaula sobre os principais tipos de compressores, os principais tipos de condensadores, os principais tipos de dispositivos de expansão e os principais tipos de evaporadores. Então, voltando. Então, o condensador, linha de descarga, compressor até o condensador. O fluido entra vapor, sai líquido. Linha de líquido, do condensador até o dispositivo de expansão. Redução brusca de pressão. E aí, depois do dispositivo de expansão, aqui já é considerada a entrada do evaporador. Ok? Então, aqui já é a entrada do evaporador. O fluido, boa parte na fase líquida, absorvendo o fluido, absorvendo, entre aspas, calor do ar aqui dentro, e esse ar faz com que o líquido evapore, evaporou, vapor de volta para o compressor.